vídeo será especial e direcionado apenas para explicar o governo Temer. A nossa proposta é esclarecer o projeto chamado Uma Ponte para o Futuro, o que ele propõe ao país, o que vai mudar daqui para frente, caso isso vá em frente. A forma de economia. Vamos ver? Vamos lá. O projeto ele foi aprovado pelo PMDB e ele tem o apoio do PSDB e outros partidos de direita. Ele destina-se a preservar a economia brasileira e tornar viável o desenvolvimento do país. Ou seja, ele vai devolver a capacidade do Estado de promover empregos, de combater a pobreza, dar novas oportunidades, etc. Parece bom, né? Mas vamos entender melhor qual é a proposta de um governo neoliberal. O que é o neoliberalismo? Neoliberalismo é um tipo de economia que o governo pode utilizar no país. As características principais são a mínima participação do Estado nos rumos da economia, ou seja, a economia ela vai estar meio solta, né? Você pode fazer o que você quiser, praticamente assim, sem que o Estado venha e interfira. Outra característica é a pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Ou seja, o governo não vai, teoricamente, fazer um esforço para abrir novas vagas, novas oportunidades. O ponto é a política de privatização das empresas estatais, ou seja, a Petrobras não vai mais pertencer ao Estado, a Vale, Eletrobras e qualquer outra empresa que é do Estado vai deixar de ser, vai pertencer a grandes empresários. A abertura da economia para a entrada de multinacionais no país. Ou seja, empresas de fora vão entrar no país, vão abrir sedes aqui e tudo mais. As leis e as regras econômicas serão mais simples para facilitar o funcionamento da economia, das empresas e tal. Posição contrária aos impostos e aos tributos excessivos, ou seja, vamos pagar menos impostos. Exatamente, vai diminuir impostos e taxas e tudo mais, essas palhaçadas que a gente paga. Esse tipo de economia também é contra o controle de preços e serviços. Ou seja, não vai ter mais um controle de preço nos mercados, o mercado pode pôr o valor que ele quiser. Não vai ter aquela tabela de preços, né? Os preços não vão ser tabelados mais. A base da economia deve ser formada por empresas privadas, ou seja, as empresas privadas que vão de fato tomar conta da economia do país. Ponto positivo é que o neoliberalismo proporciona desenvolvimento econômico e social para o país. A economia passa a ser mais competitiva e proporciona um desenvolvimento tecnológico. Além disso, os preços podem cair e a inflação também. Já as críticas, os problemas assim que podemos encontrar com esse tipo de economia é que ela funciona muito bem para países ricos. De primeiro mundo. Isso, né? Potências, né? As grandes potências. O Brasil ele até é uma das 10 economias mundiais, porém ele não é um país desenvolvido. Já os países pobres e subdesenvolvidos, como o Brasil, sofrem com esse tipo de economia, porque acaba tendo um índice de desemprego maior, a desigualdade social aumenta. Sabe aquela música das meninas, aquela música antiga? Que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Exatamente. É exatamente isso. Além disso, o salário ele também pode abaixar. E, gente, um exemplo de governos brasileiros que tentaram implementar o neoliberalismo foi o Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Collor. Fernando Collor de Mello, que inclusive sofreu um impeachment. E se vocês quiserem saber se deu certo, é só lembrar um pouquinho de como foi antigamente ou pesquisar na internet. Agora que a gente já falou um pouco do que é a economia neoliberal, a gente vai explicar o que é esse projeto Uma Ponte para o Futuro, o que vai mudar com ele. Que é o projeto que o Michel Temer está trazendo aí pra gente. Uma das mudanças será o Bolsa Família, que não irá mais cadastrar pessoas novas, e já os beneficiários terão um prazo para se manterem no programa. Ou seja, daqui a alguns anos ele vai ser completamente extinto. Já os concursos públicos também terão mudanças. Quem são funcionários públicos e tudo mais vai continuar lá no cargo. Porém, não vão ser abertos novos concursos, ou seja, novas vagas e tudo mais. E para concursados de município, estado, vai poder ser demitido. Não vai ter mais aquela estabilidade que o cargo trazia. E o Michel Temer, ele concorda com o empresariado, então vai ter algumas mudanças nos direitos trabalhistas. Por exemplo, não vai mais ter FGTS, PIS, 13º, horas extras, férias. Tudo isso vai ser acordado com o seu patrão.
Ou seja, ele que manda, ele vai ditar as regras. Não vai ter nenhuma lei atrás do trabalhador que fale, ó, tá aqui meu direito, eu tenho direito a 13º no final do ano. E no salário mínimo também haverá mudanças. Ou ele vai congelar, ou ele vai regredir, ou seja, ele vai diminuir um pouquinho. Mas para quem depende do salário mínimo, vai complicar, né? Porque por mais que não diminua, também não vai ter aumento, né? Com o fim da FGTS, não haverá mais recursos do governo para financiar a casa própria. Ou seja, acabou o projeto Minha Casa Minha Vida. E para a redução das linhas de crédito, o governo também irá fazer mudanças na educação. Com isso, eles vão tirar o FIES, o ProUni e o SISU, que são as formas básicas que muita gente usa para entrar em universidades privadas. Ele tirando esses recursos, a educação vai ser muito prejudicada. Agora a gente vai dar uma introduçãozinha do que o Michel Temer fez desde quinta-feira até agora, as mudanças que ele já fez no governo. Primeiro, na própria quinta-feira, depois que ele assumiu, ele já elegeu os 23 ministros e suas respectivas pastas, ou seja, funções, né? E qual ministério cada um ia assumir. Porém, alguns desses ministérios foram extintos. São eles: o Ministério da Cultura, né? Pra que cultura, né? Gente burra é mais fácil de domar, né? Não precisa, né? Também o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E também o Ministério do Desenvolvimento Social. Além disso, ele elegeu os 23 ministros. Só que desses 23, 7 deles são citados na Lava Jato. O primeiro deles é o Romero Jucá, que ele assumiu o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E ele foi citado por ele se beneficiar de esquemas, sabe? E o outro da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima, que usou da sua influência para favorecer uma construtora chamada OAS. O Henrique Eduardo Alves reassumiu o Ministério do Turismo. Ele já exercia esse cargo no mandato da Dilma, porém ele tinha sido exonerado por causa da própria Lava Jato, mas foi colocado de volta lá. Ele é suspeito de receber propina do próprio dono da OAS, em trocas de favores legislativos. Já Mendonça Filho, que assume a educação, Raul Jugman, que assume a defesa, Bruno Araújo, que fica com cidades, e Ricardo Barros, que fica com saúde, os 4 são citados na famigerada lista da Odebrecht. E o último, ok, se vocês contarem já deu 7, mas temos lá aquela cerejinha do bolo, sabe? Então, o último que foi citado nas investigações da Lava Jato não foi uma vez só, foi o nosso querido presidente interino Michel Temer. Exatamente. Ele foi citado por umas coisas aí deu uma rola, aí tiraram a investigação dele, falaram que não tinha que investigar nada, que ele era culpado, enfim, é coisa de louco. Ele fala que ele não cometeu crime nenhum, enfim. E esses 23 ministros que ele colocou são realmente os 23, entendeu? Só tem homem, não tem uma mulher. Nenhum negro, inclusive. E a última vez que aconteceu isso foi em 1974 até 1979, durante o mandato de Ernesto Geisel. Depois disso que mudaram as paradas. E aí, na quinta-feira, começou também as primeiras críticas já ao atual presidente. Todo mundo criticando nas redes sociais que era um governo machista. Só que ninguém parou para prestar atenção que a própria população já vem sendo muito machista, inclusive com a nossa agora atual ex-presidente Dilma. Ela sofreu vários tipos de machismo ao longo de todo esse tempo de mandato dela, desde o começo mesmo, e nunca ninguém falou nada. E agora estão falando. Uma das coisas, dos fatos que aconteceram, que realmente foi escancarado para o mundo todo, foi na abertura da Copa, quando a presidente foi lá se pronunciar, realmente abrir os jogos, e o público todo estádio chamando ela de vagabunda, de vadia, enfim. Mandando ela tomar naquele lugar. Exatamente. Só coisas bem bonitas, né? Passando para o mundo todo. Muitas vezes também a Dilma foi zoada por causa da sua aparência física. Tanto que na posse de 2014 ela estava usando um vestido de renda
E houve várias zoações comparando ela com um botijão de gás, com a capinha que fica aquela em cima do capinha botijão. que o povo põe. E nas eleições fizeram um adesivo, gente, que não dá nem Não tem como pra a gente gente explicar. a gente vai pôr a foto É aqui. extremamente vergonhoso, olha aí. Enfim, e esse adesivo era para ser colocado naquela parte do carro onde se abre o negocinho para abastecer, sabe? Ai, não sei explicar, gente, mas vocês estão entendendo. Colocar ali e aí automaticamente, né, o cara vai lá e põe a mangueira, enfim, imaginem só a cena, né? Em agosto do ano passado, a revista Época publicou uma matéria que se chamava Dilma e o Sexo. Nessa matéria, ele culpava a vida sexual da Dilma, falando que ela não estava transando e por causa disso o Brasil estava do jeito que estava. Gente, sem cabimento, né? A falta de sexo desencarretou tudo isso. E em abril desse ano, a revista Isto É também publicou uma matéria sobre ela. Na capa da revista ela tá tipo super nervosa e tal. E na matéria eles falavam que ela já tinha perdido o controle, que ela estava quebrando os móveis da casa dela, que ela estava tomando remédios, enfim. Essa foi uma das coisas que a Dilma se pronunciou. A Dilma quis dizer que a matéria está muito manipuladora e que eles queriam realmente dizer que as pessoas, que as mulheres, quando elas estavam nervosas, quando elas sofriam pressões, elas perdiam o controle da situação. E que era isso que estava acontecendo com a nossa presidente. Ou seja, uma matéria muito preconceituosa com todas as mulheres no geral. Exatamente. Além disso, o machismo foi parar até nas manifestações. As pessoas levavam plaquinhas xingando a presidenta de vagabunda, de vadia ou até de coisa pior. E na votação contra o impeachment, quando estava lá na Câmara dos Deputados, aquelas plaquinhas, sabe, escrito tchau, querida, o povo acabou achando também que foi uma forma de machismo, pela forma irônica, como estava escrito ali. Além disso, até aquela matéria que a gente já falou num dos vídeos sobre Bela recatada do lar foi uma forma de crítica à presidenta por ela não se enquadrar nesse negócio do lar, de recatada. Uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui é que nós não estamos tomando partido, sabe, contra PSDB, PT, PQP, não. A gente não é contra, não é a favor de nada. Estamos apenas querendo deixar claro aqui e principalmente deixar claro a falta de respeito do povo brasileiro, porque isso sim a gente é contra. Independente se ela roubou, se ela fez crime, se ela cometeu crime, se ela, sei lá, fez bosta, né? Independente do que aconteceu, acho que a gente tem que ver ela como uma cidadã, como um ser humano e tem que respeitar ela como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa, como qualquer mulher, todos temos direitos. E nós mulheres também. Então, gente, enfim, é isso. O nosso recado foi dado, a gente conseguiu explicar um pouquinho do governo que vem por aí, falamos de coisas e é isso aí. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, deixem algum comentário se quiserem, se não quiser também, tá? Compartilhem com os amiguinhos. Compartilhem, curtam a página no Facebook. Sigam a gente, pode seguir. Se inscrevam no canal. Se inscreva, é isso aí. É isso aí, gente. Tá? Tchau, queridos!